Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do AprovaCast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Comigo, Lucas Apelmazo, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão o juiz de direito em Minas Gerais, Maurício Rossato. E aí, Maurício, tudo certo? Tudo certinho. E também o estudante para concursos públicos e advogado Adriel Fernandes. E aí, Adriel? E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem. Hoje é dia 16 de maio e embora a gente não fale a data muitas vezes das gravações do nosso podcast, porque você pode ouvir qualquer dia, qualquer mês ou ano, hoje nós estamos colocando essa data porque nós estamos passando por um momento diferenciado, um momento de distanciamento social e quarentena em razão da pandemia mundial do coronavírus, a Covid-19. E por isso muitas pessoas nos mandaram mensagens pelo Instagram pedindo para que a gente desse dicas e comentasse um pouco sobre as dificuldades e os desafios do estudo para concursos públicos nesse período diferenciado. Adriel, eu quero começar contigo, que está no meio do tiroteio desses estudos, que está realizando, né, esse desafio, e saber de ti como essa quarentena te pegou nos estudos, se teve reflexos para bem ou para mal. O que tu me conta? E aí, Lucas? Bom, um pouco antes de eu começar a quarentena, eu estava dando aula de música, né? Em um município ali onde minha esposa é concursada. Daí, com a quarentena, veio a suspensão dos contratos. Então, eu acabei ficando em casa. Tu era contratado no município lá? Isso. Tinha feito pregão. Mudou um pouco a tua rotina profissional, então. Isso, daí como eu não tinha que estar lá, né, durante cumprir as horas que era do contrato, eu acabei ficando mais em casa. Isso ajudou a eu conseguir ter mais constância, adquirir mais constância nos meus estudos, né, aumentar as horas líquidas por dia e tal. O que dá uma prejudicada é a questão da concentração, né? Eu, principalmente, que gosto muito de estar por dentro do que está acontecendo politicamente, de todas as principais discussões que estão em pauta, né? E, às vezes, se eu me exponho muito a isso antes de começar a estudar, parece que a concentração é difícil, né? Até engrenar, começa a querer estudar e fica pensando assim, tipo, meu Deus, né? Como é que podem estar discutindo esse tipo de coisa. Mas depois que engrena eu consigo esquecer. Aí muitas vezes o que eu procuro fazer é evitar entrar em rede social antes de começar a estudar e eu deixo para fazer isso lá no final do dia, depois que eu termino de estudar, né? Como as pessoas estão ficando em casa nesse período, parece que as redes sociais tiveram uma ebulição de uso, né? Aumentou muito. Sim. Eu acho que é a única forma de evasão, né, que você tem, porque tu não pode, o pessoal não pode sair pra rua, fica difícil de ir no mercado. Logo no início ali, o que tava mais acirrado os ânimos, né? E quanto mais atrativa é a rede social, menos atrativo é o estudo, né? Ah, com certeza. Então, quanto mais gente está atualizando foto, até falando sobre estudo às vezes, né? Menos atrativo fica o ato de estudar em si, né? Mas assim, eu acho que uma dificuldade que eu imagino que todas as pessoas que tenham iniciado a quarentena e que agora olham para trás e pensam, meu Deus, eu tô há 20 dias, há 30 dias, ou há 40 dias em casa e não organizei os meus estudos como eu deveria ter estudado. Talvez algo que sirva de alento para essas pessoas é o fato de que a quarentena, quando iniciou, não tinha um tempo certo de duração, né? Embora o nome seja quarentena, ninguém sabia se essa paralisação ia durar uma semana, um mês, 2 meses, e hoje as pessoas não sabem ainda por quanto tempo esse distanciamento, esses pedidos de distanciamento ainda vão perdurar, né? Isso dificulta um pouco a organização, porque tu não tem um tempo, né, um marco final. Exato. Esse fato aí, no início, o pessoal achou que de repente seria um pouco mais curto, né, esse evento aí, e acabou, eu inclusive, eu mesmo, a pessoa pensa assim, eu vou descansar um pouco, né, reduzir o ritmo, de repente seja um momento de baixar um pouco o ritmo. Mas como se alongou, e é uma situação que a gente não sabe até quando vai perdurar, apesar das flexibilizações que estão sendo estabelecidas
em alguns municípios, em alguns estados, uns de maior e menor intensidade, mesmo assim se tem essa incerteza. E essa incerteza gera essa dificuldade de organização. É o que acontece um pouco com a pessoa que tem o dia todo para estudar. É um fenômeno que acontece às vezes. A pessoa que mais tem tempo, às vezes tem uma certa dificuldade de conseguir manter uma estabilidade do estudo. Isso, claro, ocasionado por uma falta de organização. Por quê? Porque ela tem todo o tempo do mundo. Porque ela única e exclusivamente vai estudar. E a pessoa que trabalha, muitas vezes, acaba tendo às vezes muito mais eficiência nos estudos, porque ela sabe exatamente o tempo que ela tem para estudar. Então, o planejamento dela é muito específico. E na quarentena, como a gente não sabe ainda até quando vai durar, quando é que vão abrir concursos, às vezes acaba gerando esse sentimento assim de, eu posso esperar um pouco, eu posso dar uma reduzida. Até para começar a estudar, né? Exato. Se eu não começar agora, eu posso começar daqui a meia hora, já que eu não tenho que ir trabalhar daqui a uma hora, então tanto faz. Exatamente. Ou já que eu não vou precisar fazer alguma coisa que antes eu fazia, né? Não estamos falando que as pessoas pararam de trabalhar. Sim. Mas, por exemplo, no caso do Adriel, o contrato que ele tinha foi suspenso, ele parou de trabalhar. Né? Então, o que antes ele se obrigava a começar às 8 para terminar ao meio-dia e começar a trabalhar agora, se ele começar às 8, às 8h30 ou às 9h30, tanto faz, porque ele não precisa mais trabalhar Então, isso pode ser um atrativo, né? Quase que uma sedução mental a procrastinar, né? A empurrar. Exato. O cara é seduzido a ficar mais um pouco na rede social, mais um pouco atirado no sofá, vendo televisão e tal. Quando eu tava trabalhando, né, eu lembro, a minha rotina era do trabalho, alguns dias eu trabalhava manhã e tarde, outros dias só amanhã. Daí, mas eu tinha, tipo, eu sabia qual era a hora, por exemplo, que dava uma pausa no trabalho, então ali eu abria e sabia, tipo, eu tenho uma hora pra estudar, daí eu estudava alguma coisa naquela uma hora. Sim. Aí chegava em casa, digamos, o dia que eu só trabalhava de manhã, chegava às 2 em casa, 3 horas já estava estudando, porque eu sabia que dali um pouco anoitecia, então eu tinha uma certa pressa para começar. Agora, logo no início eu notei isso, tipo, às vezes quando eu via era 1h da tarde, eu não tinha nem começado, e eu pensava, meu Deus. É exatamente isso aí. Não sei se vocês já leram aquele livrinho, né? É autoajuda, né? Mas é um livrinho que ficou famoso, é aquele O Monge e o Executivo. Ele fala que na vida a gente tem duas coisas que a gente tem obrigação de fazer, né? A primeira delas é pagar imposto, não tem como fugir, né? Pode ficar trancado em casa que os caras enfiam os boletos por baixo da porta, não adianta, eles te acham. E a outra é fazer escolhas, tá? E fazer escolhas é a coisa mais difícil que tem, porque olha como pelo menos eu vejo essa questão do estudo na quarentena. Quando tu tá com a tua agenda do dia fechadinha, eu tenho que trabalhar aqui, depois eu tenho que ir na academia, eu tenho 1 hora, depois eu volto. Tu encaixa o estudo e tu executa. Quando não tem, abre-se a possibilidade de múltiplas escolhas, né? Como eu estava dizendo, eu não preciso começar às 8, eu posso começar às 9, eu posso dormir um pouco mais, eu posso esticar essa noite vendo o filme e amanhã dormir um pouco mais, porque eu vou poder começar a estudar um pouco mais. E aí, lá no outro dia, tu já nem estuda. E tem o amanhã eu compenso também, né? Esse aí é complicado. Lá nem me fala. Eu teve um dia que eu acumulei amanhã eu compenso, que daí teve um dia que eu me obriguei, assim, eu pensei, não, eu não vou dormir até eu compensar, porque senão eu vou ficar acumulando demais e eu vou desistir. Foi o dia da compensação. Daí eu fui dormir, era 3 da manhã, morrendo de sono, e pensei, não, mas isso é pra aprender a não fazer mais isso. E aí no outro dia tu conseguiu acordar e começar no horário certo, ou já precisou atrasar? Não, daí eu tive esse esforço, tipo, óbvio, eu fui dormir 3 horas da manhã, eu tinha que acordar cedo no outro dia, daí eu tive esse esforço. Acordar igual, né? Sim. Mas eu tenho ainda aquela... Não adianta corrigir e depois começar a falhar de novo para corrigir lá na frente de novo, né? Exato. Difícil isso. E esse isolamento aí, o distanciamento social também prejudica um pouco na questão que é a seguinte, eu quando intensifiquei meus estudos, eu praticamente só ficava em casa. Mas eu tinha a oportunidade de sair de casa. Eu ia na academia, eu tinha contato com outras pessoas, eu não tinha muito... não ficava mexendo muito nas redes sociais. E parece que como a gente não tem mais tanto essa possibilidade de sair de casa, a gente quer ter contato com as pessoas e acaba tendo pelas redes sociais. Só que a gente sabe que se abrir o WhatsApp, de repente abre o Instagram, depois o Facebook, aí quem tem Twitter, e acaba perdendo um bom tempo, né? E eu acho que esse fato de não ter tanta disponibilidade de falar com as pessoas como tinha anteriormente, faz a pessoa buscar mais esse contato virtual aí.
e acaba gerando também aquele problema que a gente discutiu no episódio anterior, que é a ansiedade, né? Por vários motivos. Não se sabe quando vai terminar isso aí, tem que sair, tem que ficar passando álcool gel, tem que lavar a mão, tem que usar máscara, quando é que vai abrir prova de novo, quando é que vai abrir concurso, e isso acho que é uma coisa importante de falar, como é que tratar essa questão da incerteza da abertura de editais novos, e isso acaba gerando ansiedade. Eu acho que até agora a gente identificou 3 grandes problemas aqui. Eu até estou anotando para a gente resumir, para as pessoas irem acompanhando, né? A ansiedade, ela trava, né, Maurício? Então, um aumento de intensidade da ansiedade. A falta de termo final da quarentena acaba dificultando a organização para a pessoa daqui a pouco pensar assim, não, a quarentena vai durar até o dia X, eu vou dar um gás aqui, porque eu sei que eu estou tendo mais tempo. E aí ela consegue organizar. A falta desse termo final dificulta a organização, né? E também essa dificuldade de não ter a liberdade para sair e conversar e conviver com outras pessoas, para intercalar, né, momentos de estudo intenso com momentos de lazer. E era o que a gente já tinha conversado também, né, um pouco sobre isso. Parece assim, que o momento de lazer. Acaba, parece que prejudicando até aquelas pessoas que se utilizavam me fugiu a palavra. Da negociação, né? Tipo, não, eu vou estudar agora de manhã e de tarde, porque às 6... da barganha. Isso, a barganha, isso. Porque daí eu vou na academia às 6. Agora não tem... Porque a barganha na atividade intelectual, ela é válida, né? Com certeza, você tá te fazendo estudar... Perfeito. Né? E outra, muitos hábitos são formados nesse sistema de gatilho e recompensa final, né? Eu começo a estudar porque eu já sei, eu já tenho programado no meu dia que no final desse período de estudo eu posso sair e fazer a minha corrida na rua, eu posso ir jogar futebol com os meus amigos, eu posso ir na academia, ou eu posso ir no shopping passear, que seja. Mas é uma recompensa que eu tenho para usufruir com tranquilidade depois que eu já paguei a minha dívida do dia, vamos supor, né? Sim, é o famoso tá pago da academia. Também tem o tá pago do estudo, né? Exato. Não, é real, né? É real. Tem sim. Outro ponto que eu queria colocar com vocês e que ficou literalmente em ebulição durante esse período de quarentena foram as questões políticas, né? Porque como as pessoas estão mais em casa, o governo teve algumas situações que talvez em momentos anteriores não seriam noticiadas com tanta ênfase. E que foram noticiadas. E a gente já respondeu isso aqui, mas eu vou te perguntar de novo, Maurício. Qual é a chance de cair numa prova algo que está sendo comentado no Jornal Nacional hoje? Eu não vou falar que 0, mas é muito próximo de 0. É 0,01, né? Essas discussões atuais, elas... Eu sempre digo, é importante ter um conhecimento assim, mas bem amplo sobre o assunto, para numa eventual, digamos assim, tiver que dissertar sobre o tema, tiver que, numa eventual prova oral, algum examinador fizer uma pergunta mais ampla, alguma coisa assim, para demonstrar conhecimento atual, mas pergunta específica, por exemplo, vamos pensar em auxílio emergencial, não vai cair, como é que faz para destituir ministro. Isso não vai acontecer. Vai cair. Porque dando no jornal, tá dando no Jornal Nacional. Todo mundo tá com essa memória muito próxima, então a banca não vai cobrar isso aí. Vai cair o que sempre cai: lei, julgado e doutrina. Vai cair o que sempre cai. Isso é uma baita frase. É muito real, cara. É muito real isso aí. Eu ouvi muito a frase, né, que o básico também aprova, né, que eu acho que primeiro se preocupar com o básico, né? Primeiro se preocupar em formar a base, formar o que sempre cai, né? Focar nisso e depois, se tu já tem a base formada, já tá aprovando em prova objetiva, já tá em fase oral, quem sabe dar uma olhada, né? Porque já tá no nível para entrar daqui a pouco numa discussão, num diálogo com o examinador, aí vai. Exatamente. Né? Mas aí essa pessoa que já tá nesse nível, ela já tem esse tato, né? Daí imagina. Ela já sabe disso.
ela não deixa de estudar o básico para ficar olhando a televisão e lendo se na Câmara dos Deputados o regimento interno permite que o presidente da Câmara faça alguma coisa que ali no jornal os caras estão cogitando que possa ser feito. Entendeu? Não vai cair isso aí. Não vai cair, né? E, se cair, tenta responder pelo que estava ali no Jornal Nacional, já era. E se cair, a maioria vai errar. Não é a questão que vai... Essa é que é a questão também, que vai passar o cara. Que não é só ele que vai errar, e outra que existe uma margem de erro também aceitável, né? Exato. Nós postamos recentemente duas dúvidas. Eu fiz um stories tirando dúvidas e depois o Maurício fez. 2 ouvintes chamadas Mariane, mas eram Marianes diferentes. E depois, uma outra ouvinte chamada Natália, ela escreveu uma dica bem interessante. Ela estava dizendo assim, que ela anda bem cansada, assim, com esse período de quarentena e tal, e ela tá desmotivada, muitas vezes, para fazer uma leitura pesada de código, né, aquela leitura de artigos que a gente sabe que é chata, né? E aí ela falou que para esses momentos em que ela sente essa dificuldade, ela tem olhado as videoaulas, porque nós colocamos, as videoaulas elas são boas para introdução de estudo, né? Ela vai te dar a noção geral e depois, aquilo que uma videoaula demora 4 horas para te dar, tu lê em 45 minutos, né? Então, para quem já está há mais tempo estudando, a videoaula talvez não seja negócio. Mas eu gostei dessa observação que ela fez, de que assim, já que eu não estou conseguindo fazer uma leitura pesada, então pelo menos eu vejo a videoaula num estado mais tranquilo ali, mas eu não deixo de estudar, eu não deixo de estar em contato com os temas, né? E aí, achei muito válida a dica. Claro, aqui dá para fazer uma analogia com a academia. Vamos lá, nem todo dia a gente está disposto a ir lá e dar o melhor, né? Fazer 100% dentro da academia sem se matar fazendo exercício. Tudo, Mas vai na academia, nem que seja só para ir na esteira, fazer alguma coisinha. Não fique em casa e come um cento de risoles. Não faz o contrário, né? Não chuta o balde. Pega e vai na academia. É a mesma coisa, que não estudar. É a mesma coisa que não estudar. Não se afasta totalmente dos estudos. Pega, mantenha ouve o nosso dinâmica podcast do teu estudo. Ouve o podcast, se estiver cansado. Ouve o podcast. Para isso que a gente criou o podcast. Busca outras informações, né? E eu já tinha comentado isso com o Adriel, fora de gravações, né? Que a memória ela é feita... Por detrás das câmeras. Por detrás das câmeras. Dos microfones, no caso. A memorização ela é feita por circulação repetitiva da memória no cérebro, né? Então, assim, a informação ela circula repetidas vezes no cérebro. É uma retroalimentação. Então, se tu tá fazendo um contato com direito, com matérias que vão cair no teu concurso, ainda que por videoaulas, melhor do que se tu tivesse atirado no sofá sem fazer nada, né? Como disse o Maurício. Com certeza. Então, de alguma forma tá fazendo circular a informação. Exatamente. Ao meu ver, uma das formas de vencer esse cansaço, e realmente, o que está acontecendo? O que a gente vê na internet? É o pessoal fazendo academia em casa, o pessoal cozinhando, fazendo alguma atividade em casa, parece que mudou o ritmo da vida. E o que acontece? A pessoa que está estudando para concurso também, olha, se todo mundo está mudando o ritmo da vida, eu também posso de repente mudar um pouco a minha. Só que, ao meu ver, esse tempo dessa quarentena é um tempo bem valioso e é um tempo que deve ser tomado como qualquer outro. A pessoa tem que tentar manter a rotina dela. Então, é difícil, Mas assim, no outro dia, liga o despertador no horário que costumava acordar, estabelece o cronograma como costumava estabelecer e tenta manter esse ritmo. Acorda de manhã, não fica de pijama o dia inteiro na casa, não fica estudando, se estudava na mesa, fica estudando na mesa, não fica na cama, tenta estabelecer uma rotina de novo. Mesmo que o mundo tenha mudado o ritmo, tenta criar uma redoma e manter o teu ritmo que tinha antes da quarentena. Tenta lembrar desse momento pré-quarentena, porque é um momento muito útil de estudo.
Mas, se estiver difícil de fazer isso, não acho que vai fazer da noite para o dia voltar ao ritmo que estava antes. Se estiver difícil, não se culpe, porque essa sensação de culpa só vai fazer uma demora ainda maior para voltar ao ritmo, vai trazer um regresso, porque eu deveria estar estudando, mas não estou conseguindo, eu vou perder mais uma oportunidade. Não, não é assim. Retoma o ritmo, tenta estabelecer de novo a organização, faz com que tente se esquecer o que está acontecendo. Tente se esquecer que o mundo inteiro mudou de ritmo. É difícil. Porque o concurseiro tem que ter o ritmo de estudo. O ritmo é da prova. É o ritmo que mais cedo ou mais tarde vão voltar os concursos e não vai e tem que estar pronto para estudar. Tem que estar pronto para fazer a prova, né? Para ser aprovado. E a chance é que quando essas provas retornarem, elas vão retornar com uma intensidade que não permitirá uma cadência de estudos, né? Então, assim, é tipo o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Quando voltar, vai ser jogo quarta e domingo, parceiro. Não vai mais ter tempo para treinar. Que nem os jogadores que estão treinando em casa, né? Isso aí. Eu acho que é interessante a ideia de fazer o mínimo, né? Que era um ponto que eu ia trazer para vocês falarem também. Que é tipo, cara, se não consegue, muita gente se vê na obrigação, né? Agora que eu tenho mais tempo, eu preciso estudar mais. Mas façam o mínimo, façam o que sempre fizeram, pelo menos. Se isso se tornar naturalmente algo que, eu posso fazer um pouquinho a mais, façam. Mas se não, façam o mínimo. O mínimo, né? Cara, eu tenho essa teoria e eu apliquei pra mim, assim, ó. Eu tinha que fazer o mínimo no dia, tá? E às vezes eu pensava assim, se eu cometer pequenos excessos, eu vou ir um pouquinho mais pra frente, sabe? Eu vou dar enquanto os outros estão dando 10 passos, eu tô dando 10,5. E isso no longo prazo vai fazer diferença. Então, em algum dia eu pegava e acordava um pouquinho mais cedo. E aí eu começava. Parece que aquilo ainda me dava mais ânimo do que para fazer só o mínimo. Porque tu tem a noção de que tá fazendo alguma coisa diferenciada, né? Sim. E daqui a pouco se acostuma esse sprint final aí, essa esticada no estudo, depois vira costume, né? Depois você vai ver que aquele mínimo a mais vira o normal, né? Daí tu consegue até dar um pouquinho mais. Cara, sobre esse negócio de morar em casa, eu tive um ano de estudos que foi concentração em casa, assim, com leitura, sem cursinho fora, e foi uma loucura, assim, foi ali que eu consegui avançar para começar a passar nas primeiras fases. E eu tenho duas histórias, assim, que são muito boas, né, sobre essa fase. A primeira delas é que eu almoçava fora. E aí eu acordava, bem como o Maurício disse, assim, eu acordava, me vestia, ia para a sala e começava a estudar. Eu não ficava na cama, não ficava no quarto. Era como se aquilo fosse uma atividade profissional, né? Que daí o cérebro ele faz a leitura de que tu está entrando num horário de trabalho. Pelo menos isso funcionava para mim e eu recomendo para as pessoas. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. Só que eu saía para almoçar e voltava. E o prédio que eu morava tinha um porteiro. Cara, e hoje eu fico imaginando, aquele porteiro, ele devia pensar assim, pô, esse cara, ele sai ao meio-dia, volta a 1, sobe, e depois ele só sai no outro dia, ao meio-dia de novo. Porque se eu saía de noite, ele já tinha saído do turno dele, entendeu? Ele nunca me via no sair da tardezinha. Aí teve um dia que ele me parou e disse assim, ó, seu Lucas, posso fazer uma pergunta? Daí eu falei, claro, meu amigo, o que houve? E ele disse assim, o senhor é um homem bem sozinho, né? Aquilo me deu uma mistura de tristeza com vontade de dizer, deixa eu te dar um abraço. Claro que o cara me perguntou, o senhor quer um abraço? Mas é assim, aí, né? É a realidade. Claro! E aí eu falei pra ele, não, eu tô estudando, eu acordo cedo, eu saio para almoçar, volto para estudar e só saio à noite para encontrar os meus amigos, para jogar bola, para ir na academia, etc. Quando tu já não tá aqui, né? O teu turno já acabou. Ele, não, pois é, que eu percebo isso e tal. E a outra história muito boa dessa fase, cara, foi assim, ó. Como eu sou um cara que estuda muito de manhã, eu gostava e eu peguei o costume de render muito de manhã. Eu acordava às 5 horas da manhã. Tá? Só que eu parava de estudar às 7 horas da noite.
porque eu, de noite, eu sou uma velha. Eu gosto de dormir. Não tem essa. Vou até as 2. Que 2, velho? 2 eu já tô no alto sono. Então eu acordava às 5 horas. Era noite ainda e eu começava a me ajeitar e perto das 6 horas eu começava a estudar. Beleza. Aí, cara, um amigo meu, o Raul, que hoje é policial civil, ele recém tinha passado na prova da Polícia Civil. Ele até ouve o nosso podcast. Um abraço pro Raul, cara. Eu sou um fã do Raul. O cara é excepcional, assim, meu amigão, sabe? E o Raul ficou na minha casa para fazer a academia da polícia nessa época. Sim. E o Raul percebeu, ele é um cara todo disciplinado, assim, ele percebeu, cara, que eu acordava às 5 da manhã. E como ele se sentia visita na minha casa, ele acordava às 5 para 5 pra estar acordado quando eu acordasse, porque sabe-se lá, porque ele achava feio acordar depois do dono da casa. Aí eu falava, ele, cara, relaxa, velho, teu negócio começa às 8, dorme direito e tal. E ele, não, é que eu também acordo cedo, me dava uma desculpa, né? Aí eu falava 4h50, velho, ninguém acorda 4h50. Aí ele, não, tá, né, tá naquelas. Cara, um dia era um frio, velho, mas um frio, assim, ó, julho, meio de julho, um frio, e eu, despertou 5 horas da manhã, eu olhei pra fora, chovendo, cara, frio, e eu pensei, quer saber? Hoje não tem como. Dei aquele tapão no celular, virei pro lado e continuei dormindo. Cara, 5h15, abre a porta do meu quarto, o Raul batendo palma. E aí, vamos lá, todo mundo lá torcendo e tu aqui vadiando, 5h15 já e não acordou ainda. Aí eu te falo, vai ter que levantar. Vou ter que levantar e começar a estudar. Mas que moral. Aí, então, cara, essas foram as duas histórias que eu me lembro desse Eu tenho certeza que tu só passou por causa desse dia. Cara, esse dia marcou, sabe? Foi muito bom, assim, porque imagina, né? O cara acorda. E na cabeça dele, ele deve ter ficado pensando, né? Pai, não é possível que eu acorde 5 para 5 todos os dias, justamente hoje, no pior dos dias. Esse cara não vai levantar. Foi lá no meu quarto, não quis nem saber, né? Vamos levantar, já levantei, não quero saber, né? Vai estudar. E deu certo. Ele se formou na academia de polícia e eu consegui passar no concurso depois de um tempo. Inclusive, quando ele estava lá em Porto Alegre, a gente viu junto, cara, o resultado. Nem sei se ele lembra disso, mas eu lembro que ele estava comigo, cara, no resultado da minha prova da defensoria. Que massa. Então, massa. Tu vê, né, que tem umas coisas marcantes, né, que a gente não esquece. Adriel, vale. Tu aumentou os teus estudos, né, na quarentena. Sim, eu consegui intensificar meus estudos. Eu tô estudando bem mais diariamente e também mais dias. Tinha dias que eu chegava do trabalho cansado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso tem feito tu puxar as disciplinas do teu calendário ou tu só aumentou a intensidade do que tu estuda por dia? Mas aí é que tá. Eu não tenho um calendário rígido. Eu tenho um calendário, mas ele não é rígido. Sim. Eu tenho um ciclo. Tá. E eu respeito o ciclo. Então, se, por exemplo, se eu conseguir adiantar 2 disciplinas, amanhã é só eu fazer a próxima. Se eu não estudei uma hoje, amanhã eu continuo da onde eu parei. Eu não tenho um calendário rígido onde eu coloco para um mês o que eu vou estudar em cada dia, sabe? Eu sei que eu tenho que estudar todo dia e seguir aquela ordem. Boa. Cara, ótimo. Eu acho que a gente conseguiu ajudar as pessoas, viu? Ajudamos, cara. Eu só tava pensando agora no caso do Adriel. O Adriel conseguiu aumentar o ritmo, né? Eu vejo também muitas pessoas que parece que estão fazendo tudo nessa quarentena, né? Que elas viraram, tipo, super-homem, super-mulher. Para as pessoas que não estão conseguindo fazer isso, tranquilizem-se que isso aí acontece com muita gente. Não precisam arrancar os cabelos, ficar ansiosos, achar que tem que correr atrás do tempo perdido. Se vocês forem ver nas redes sociais, a gente sabe, né, que muito disso às vezes nem é verdade. As pessoas postam ali e, na verdade, não fizeram nada, né? Não fizeram nada de produtivo. Fiz o curso de tal coisa. Quando vê o curso tem 20 minutos. E fez como fez um curso de... Parece que revolucionou, né? Online. Então, sabe, acalmem, sabe? Não achem que tem que correr atrás do tempo perdido. Acho que essa é a minha dica também para os que acham que estão para trás, digamos assim. Porque, como a gente disse desde o primeiro episódio, concurso público não é corrida de 100 metros rasos. Não é nesse sprint da quarentena que alguém vai passar. É maratona, velho. É ritmo, é cadência, é disciplina,
é constância, né? É revisão, é como eu falei, fazer essa informação circular várias vezes, que aí a memorização vai acontecer, o aprendizado vai acontecer de forma mais concreta. E uma última questão que eu quero passar, assim, não caiam muitas vezes na inocência de querer estudar por essas lives que o pessoal tem feito no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, que todo dia tem 300 lives, não aguento mais live, cara. E é um monte de gente fazendo entrevista que muito pouco contribui, assim, né? Tu me elogia daqui, eu te elogio de lá, e fica aquela lenga-lenga, e quando vê, tu perdeu meia hora. Então, escolhe com critério as lives que tu vai ver, olha as lives daqueles professores que realmente estão ali para falar de assuntos interessantes, que não estão ali divagando, por exemplo, sobre essas coisas que nós colocamos, muito política muito atual, sobre alguma decisão do presidente que está todo mundo discutindo, sabe? Tenta fugir um pouco disso, porque a televisão já está cheia. Criminalização de não usar máscara, essas coisas aí eu tô vendo nas lives, né? Exatamente. Eu não aguento mais isso, né? Então, tem que ter inteligência para escolher aonde vai estudar, e eu tenho certeza que tudo isso começa tendo inteligência para ouvir o AprovaCast. Não, isso que eu ia dizer. Exatamente o que eu ia falar. Estudar é uma coisa, né? Deixa aí, Maurício, pelo amor de Deus. Não, mas é o que eu vou falar. Estudar é uma coisa. Estabelece o período que vai estudar. Enfiar a cabeça no livro, no caderno, nas questões, na aula, na videoaula. Mas se quiser assistir live para complementar os estudos, a mesma ideia que é o do podcast, quando estiver cansado, mas quiser continuar estudando, escuta o podcast, ou a AprovaCast. Se quiser escutar e ver uma live, beleza, mas isso não conta como estudo. Depois de ouvir o AprovaCast, pode ouvir a live. Isso. Não se iludam, não contem essa meia hora ou da live, do podcast como estudo feito, tá? É uma complementação, é uma forma de buscar informação um pouco mais descontraída, menos cansativa do que a aula. Mas foquem no estudo. O estudo, leitura é outra coisa. Exatamente, eu ia dizer isso aí, né? Escolham os lugares onde você quer beber e coloque essas coisas nos seus horários, né? Não deixem de estudar para ver essas coisas, até porque essas lives geralmente ficam salvas. No outro dia, no teu intervalo, quer assistir, vai lá e olha. Boa dica também. Live fica gravada, pelo menos por 24 horas, tu não precisa assistir ao vivo, né? Exato. Eu faço isso, às vezes eu dou Até porque os caras não respondem, às vezes a gente comenta ali, ou corrige o cara nem vê. Exato. Passa reto, então tá bem. Maurício, vamos com o nosso com cara de prova para dar aquela dica de o que os nossos ouvintes têm que estudar. Vamos lá. Dica de direito do consumidor. Vamos refrescar a memória, né, do pessoal que às vezes esquece. Coisa simples, às vezes passa batido. Imagina aí, Adriel, eu falo com dica com cara de prova, e aí vem o Maurício para falar sobre a discussão da criminalização do uso da máscara. Não, vamos deixar isso para o Jornal Nacional. Não vai cair. O que vai cair, Maurício? Vai cair o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca ou seja, prazo decadencial, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Nós falamos em prescrição em 5 anos quando ocorre fato do produto ou serviço. Perfeito. Vício fala-se em decadência, prazos de 30 e 90 dias. Perfeito. Por exemplo, imagina eu vou ter uma máscara, hein? Não, deixa quieto. Chega de corona. Eu vou terminar como nós fizemos com o episódio passado, dando uma dica de leitura para as horas vagas, tá? E a minha dica de leitura hoje tem tudo a ver com o tema do nosso episódio, né? A dica de leitura é o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tá? Eu vou ler um pouquinho aqui da orelha do livro só para vocês terem uma ideia. É um livro espetacular, cara. Eu li, eu juro para vocês que quando me falavam desse livro aqui, eu sempre pensava, mas
é muita propaganda e tal. Meu amigo, eu li isso aqui, é muito bom, cara. Eu recomendo mesmo, sabe? Olha só. Um dia normal na cidade. Os carros parados numa esquina esperam o sinal mudar. A luz verde acende-se, mas um dos carros não se move. Em meio às buzinas enfurecidas e a gente que bate nos vidros, percebe-se o movimento da boca do motorista, formando 2 palavras. Estou cego. Assim começa esse romance de José Saramago. A treva branca que acomete esse primeiro cego vai se espalhar incontrolavelmente pela cidade e em breve uma multidão de cegos precisará aprender a viver de novo em quarentena. Só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. E de fato, o que se verá é uma redução da humanidade às necessidades e afetos mais básicos, um progressivo obscurecimento e correspondente iluminação das qualidades e terrores do homem. Abre aspas. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. É isso. Essa é a minha dica de hoje. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. É um baita livro, é uma baita leitura. Não é leve, tá? Principalmente para ler nesse momento. Mas é fundamental. Certo. Muito bom. Com essas dicas finais, nós terminamos mais um episódio do AprovaCast. Pedimos para que você siga-nos no Instagram, no @AprovaCast, e agora você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Castbox e também no Apple Podcasts. Nós estamos em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Não tem desculpa para não ouvir o AprovaCast. Né? Então, só se o sujeito não gostar mesmo, mas não tem problema. Tá? E é isso. Beleza, pessoal? Beleza. Até o próximo episódio. Um abraço para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.